Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada aí do Fala Zumbi. Hoje, ao lado do Rodrigão aí. Salve. A gente tá começando mais uma IP e muito importante pra nós, que a gente tá com nada mais, nada menos que o Max B.O., referência do rap nacional. E Max, tamo junto. Salve, Satisfação salve. total. Tudo bem, Rodrigo, Valeu. Renato? Salve, salve, gente que tá assistindo a gente no Fala Zumbi. Feliz de estar aqui, a gente tava já tramando faz tempo Já trocando ideia faz esse tempo encontro, já. né? E entre as conversas sobre futebol Sim. e sobre a nossa história, sobre os nossos caminhos e as nossas ancestralidades, conseguimos hoje resolver No momento certo. essa pendência. No momento Valeu. certo, da hora. E, Max, querendo trocar já, iniciando o nosso bate-papo, né? Queria que você falasse também como foi a sua infância, da onde você veio, onde você foi criado, ali dos começos, né, de pivete. Massa. Minha infância foi uma infância simples, num bairro popular da Zona Norte de São Paulo, chamado Chora Menino. Né? Vivi 2 períodos de infância, por assim dizer. Né? Até os meus 10 anos de idade, eu nasci e vivi no Chora Menino, que é um bairro ali perto de Santana, do Imirim, da Que Casa época ali, Verde. Max, mais ou menos? Você- Os anos 80. Cabelo pesado aí, Os pô. anos 80. Entrega a idade aí. Não, eu não escondo também, na verdade, mas é nos anos 80. Tá certo. Eu Os nasci, anos 80 eu nasci da em ZN. 1979. Então, quer dizer, de 80 até 89, eu morei no Chora Menino. Certo. Então, era uma infância bem romântica, por assim dizer, né? Porque era um bairro que não era na periferia, embora não fosse um bairro classe média alta, era um bairro de vila. Então tinha um romantismo da ladeira de paralelepípedo, de jogar bola na ladeira. Meu pai trabalhava como metalúrgico, então tinha também um lance de esperar meu pai chegar, e era uma rua que subia e lá em cima dava para fazer uma volta, assim. Certo. Então meu pai tinha um Fusquinha 76, e eu lembro que ele chegava, eu subia na porta, naquela sainha que tinha, Memória afetiva. que tinha no Fusca pro lado de fora, e dava aquela volta assim com ele no Fusca, que era... Ele ia manobrar o Fusca, tá ligado? Vivi ali, estudei em colégio estadual, em escola estadual. Mais tarde eu vou contar para vocês a diferença do colégio e da escola estadual. Certo. Estudei em escola estadual, minha mãe fazia meu uniforme, me levava para a escola. Então, até os meus 10 anos, foi aí. E meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira, e até os meus 10 anos foi aí. Mas meu pai era do movimento de moradia, de luta da Coab. E era um período que também era possível você continuar resistindo na luta até vir um lugar que, de repente, você gostasse mais. Porque meu pai foi contemplado para a gente morar na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, ou na Coab Itaquera, não me lembro agora qual das duas, mas na Zona Leste. E aí meu pai passou esse apartamento para um amigo dele da luta de moradia que tinha parentes na Zona Leste, para continuar esperando na Zona Norte. E aí, em 89, a gente foi contemplado com a Coab Jardim Antártica, que aí já é lá em cima, Conheço. depois do Jardim Peri, perto do Peri Alto. Certo. Então foi ali que eu vivi a minha segunda infância, a minha adolescência, a minha primeira fase da vida adulta, né? Morei ali no Antártica, dos 10 anos aos 25 anos. Então aí tempão foi, por da exemplo, hora. meu contato com a música, tal, meu primeiro contato Foi com o ali som. que o rap chegou na sua Foi vida. ali que o rap chegou, Porque também não venho de família de artistas, não venho de família de músicos. Então, não tinha na minha casa um negócio de estar diretamente envolvido com a música, né? O seu pai e sua mãe ouviam mais o quê? O estilo musical ali? Meu que pai eles ouvia escutavam? muita música caipira, né? Que hoje em dia não dá pra chamar de música sertaneja, né? Tipo, a música caipira sim. mesmo. Os modão, Milionário né? José Rico, Tonico e Tinoco. E minha mãe ouvia muito repente, que já é uma coisa da oralidade de improviso. E ouvia músicas de sucessos de TV, por assim dizer, né? Tipo, hoje em dia, como a gente tem o top 10, o top 50, tinham os sucessos de TV, que eram os artistas que iam cantar nos programas de sábado e domingo. Eu escutava isso em casa e escutava uma coisa ou outra de algum vizinho, assim. Então, na vizinhança, chegava algo mais perto do que eu fui conhecer depois como rap, né? Tinha um vizinho que escutava Tim Maia, Djavan, Jorge Ben,
Então, desses eu lembro, assim. Meu contato com rap foi a mesma coisa. Eu aprendi a gostar de rap de tabela, né? Que eu falo, né? Porque na minha casa, minha mãe tinha um certo preconceito, né? A tiazinha ali era bem conservadora, achava que rap era de bandido, né? E tal. Meu pai, na mesma linha, ele curtia muito black music, muita música preta, mas no rap ele tinha um certo preconceito. Só que tinha um vizinho que já acordava domingão logo cedo ouvindo Facção e Racionais. Aí eu já falei, opa, eu gosto disso aqui. Meu primeiro contato com rap foi visual, tá ligado? Tipo, não foi de ouvir, foi de ver. Eu via que passavam uns carros na frente da minha casa, nessa época ainda brincava no quintal de casa. Certo. Tipo, 10, 11 anos, talvez. E passavam uns carros na porta da minha casa com umas caixas de som em cima. E aí, 1 ou 2 anos mais pra frente, que eu comecei a frequentar uma posse, lá perto chamada Posse VZN, que posse era um lugar onde se encontravam vários grupos de rap. Eu fui descobrir que aqueles carros com as caixas de som eram para montar os bailes. Porque já rolavam os bailes nas escolas, né? Na quebrada, as escolas, a maioria tem um pátio grande e no pátio tem um palco. Sim. Então, além das apresentações, rolavam os bailes de escola, né? Da hora. E na ZN tinha bastante, né? Na ZN ali tinha vários grupos e tinha muito baile também, né? E na Zona Norte também. Então na Norte mesmo, Tipo, ali tinha bastante. eu lembro que eu vi o... Se eu não me engano, Zona Norte é ali onde tem mais de escola de samba também, né? Também, É a maior, também, né? Comparando com São Paulo. Assim, na Zona Sul, eu conheço mais ali de que tá na elite mesmo, barroca. Na ZL tem algumas também que bate de frente, mas na Zona Norte é... Não, e juntando... é e acho várias, que né? juntando a elite com o grupo de acesso, a Zona Norte é um dos principais lugares. Eu acho que, não sei se juntando as duas, mas tem muita escola de samba. E aproveitando que a gente tá falando de samba, eu soube e eu fiquei muito... Que quando a gente fala de Max B.O., às vezes no instinto popular já pensa muito mais no rap e tudo, né? E eu vi que você faz parte da ala de compositores da Vai Vai, né? Faço. Desde 2015, mais ou menos. Desde 2015, e como isso aconteceu, Max? Como chegou esse momento de você participar dessa ala? Como que foi o convite? Ou como que chegou? E como você contribui também participando da ala de compositores? O meu trabalho de formação, assim, de pesquisa dentro da arte da música, por assim dizer, ele está todo voltado para as oralidades de improviso, né? Certo. Então, eu rimo no freestyle, eu rimo também no samba de partido alto, né? De improvisando, né? Arrisco um pouco na embolada. No repente, eu não consigo improvisar, mas eu consigo compor o martelo agalopado, por exemplo, alguma modalidade de repente. E o samba, eu sempre fui vai-vai, né? Sempre foi vai-vai? Sempre fui vai-vai. Embora a Zona Norte seja uma região com muitas escolas de samba, a relação com o vai-vai partiu do quê? Do primeiro trampo. Eu trampava de office boy no centro. Certo. E aí, para não ter já aquele gasto de tempo e de dinheiro para, por exemplo, curtir um rolê na sexta, você sair do centro, ir para o Jardim Antártica, se arrumar e voltar, de repente, para Santana ou para o centro de novo, na sexta-feira a gente já ficava por ali. Então, tinha o vai-vai. Então, tipo, eu colava no vai-vai. Aí eu comecei a gostar, isso em 1995, tá ligado? Aí eu comecei a gostar, comecei a ir na sexta, no sábado, no domingo, ser amigo de todo mundo lá. Já começou a se envolver. E aí, tipo, é uma comunidade que, embora não seja a minha comunidade, embora eu já tenha morado na Bela Vista, é uma comunidade que, mesmo sem eu estar morando ali, me viu crescer. Então, eu conheço muitas pessoas de lá que não são, de repente, pessoas nos holofotes, que estão na frente da luz, mas são pessoas muito importantes para o bairro, para a comunidade do vai-vai, para o dia a dia da escola, sabe? Então, foi um bairro que eu me tornei uma pessoa de lá, mesmo sem estar morando lá, entendeu? E aí eu sempre gostei muito de ser fulião mesmo, tipo, de ir para ver o ensaio, né? Nunca tive envolvimento com a escola, assim, tipo, sempre gostei de estar lá assistindo. Tanto que eu desfilei a primeira vez só em 2013. 2013 eu recebi um convite da diretoria para desfilar, aí desfilei no carro alegórico, tal, gostei. Aí 2014 eu desfilei também. E tinha um camarada que ia lá, que eu não conhecia ele pessoalmente, que uma vez ele parou para trocar ideia comigo, tal, falou: pô, Max, admiro o seu trampo, assisto você no Manos e Minas, tal,
vejo você direto aqui na Bela Vista e acho que você devia fazer mais coisa dentro da agremiação. Aí eu falei, pô, mas eu gosto de vir, de curtir, de estar com meus amigos e tal. Ele, pô, mas por que você não entra para a ala de compositores? Aí eu falei, poxa, eu adoraria tal. Ele, mano, pensa nisso. E deixa eu te contar. De primeira impressão, assim, você gostava tipo, de estar ali pra curtir mesmo, né? E assim, eu não tava com nenhuma pretensão disso, tá ligado? Sim. E aí ele me contou uma coisa pessoal, assim, ele falou, olha, e meu filho, se fosse vivo, tinha o nome de Zion, que o filho dele nasceu e morreu precocemente, e Zion é o nome do meu filho mais novo, né? E aí isso ficou na minha cabeça, assim. Passou um tempo, eu fui na Vila do Samba, na Casa Verde, e encontrei esse cara, tanto que eu nem me liguei que era o mesmo cara. E aí ele falou, pô, você tinha que entrar na ala de compositores do Vai Vai e tal. E para mim, era uma outra pessoa falando do mesmo assunto. E aí ele falou, pô, eu não sei se você lembra que eu te falei do meu filho. Aí a ficha caiu, assim. Aí eu na falei, hora já... O seu filho, se fosse vivo, tem o mesmo nome do meu, né, Zion? Aí ele falou, aí que eu me liguei que ele era o mesmo cara. Aí eu falei, porra, mas para eu entrar para a ala de compositores, eu preciso ser oficialmente convidado. Eu preciso fazer um samba, defender na escola, participar da disputa de samba enredo. Porque a ala de compositores, quando recebe o enredo, certo. que o enredo é uma sinopse escrita pelo carnavalesco. Aí a ala se divide em vários grupos e esses grupos vão disputar para escolher o melhor samba enredo para a escola desfilar na avenida. E aí ele falou, pô, mas se você fosse oficialmente convidado, você não escreveria o samba enredo para participar da disputa? Eu falei, escreveria. Ele, então você está sendo oficialmente convidado. Eu sou diretor da ala de compositores. Nossa, não quis te falar isso da outra vez, mas eu quero que você faça parte. Ai, que bagulho louco. Da hora. E aí eu entrei em 2015, só que já tinha sido escolhido o enredo, que era uma homenagem a Elis Regina, mas o samba já tinha passado a disputa. Aí eu participei da disputa de 2016, 2017, participei de 2024, que o tema foi a cultura hip hop. E sempre que posso, estou lá. E até aproveitando até esse tema aí, como, assim, eu frequentava muito escola de samba ali, eu morava no Tucuruvi, né? Então eu frequentava muito ali Acadêmicos e a X9, né? Na infância, antes de ter quadra, quando era uns ensaios na rua e tudo. E lembro que era muito legal a disputa dos sambas, né? Era bem, tipo, o pessoal juntava ônibus, ia o bairro inteiro para apoiar um ou outro ali. E de uns tempos para cá eu tô vendo que isso tá meio que se perdendo, né? Tá meio mais profissionalizado, tá meio estranho. E aí você estando ali dentro, como que você enxerga isso? Antes tinha um negócio meio de uma campanha política, assim, né? Tipo, distribuir a letra igual distribuir o Santinho, fazer caravana e tal. Isso era uma coisa de um folclore muito bonito, eu acho, da disputa do samba enredo, e que está se perdendo por causa, tipo, principalmente do avanço da tecnologia, né? Eu sinto que é isso, assim. Porque hoje em dia chega nas pessoas de outras formas. Sim. Então, nem todo mundo que está afim de ver está mais afim de ir, porque já pode ver pelo celular em casa, falar, vou ver no conforto da minha casa, ligar na caixa de som, assistir. A disputa também vai ter uma transmissão ao vivo em algum canal. Ficar aqui de boa. Saca? Então, acho que foi um mecanismo de como algumas coisas estão se transformando, né? Tipo, que nem agora o rapaz que me trouxe aí no aplicativo, ele me reconheceu e aí a gente veio trocando ideia, né? É muito louco você pensar, por exemplo, que quando foi vendido o primeiro 1 milhão de cópias no Brasil, foi 1 milhão de LPs. E esse 1 milhão de LPs foi 1 milhão de pessoas que entraram dentro das lojas e saíram com o LP embaixo do braço. Hoje em dia tá ligado? Parece, se imaginar isso hoje em dia é algo surreal, né? Quando veio, por exemplo, o advento do CD, os grandes atacados compravam as mídias. Então, às vezes, um artista... Isso não todos, né, gente? Em alguns casos. Alguns artistas ganhavam um disco de ouro vendendo tantas mil cópias, mesmo antes do seu produto estar na casa das pessoas. Porque uma grande empresa de mercado de atacado comprou. Tipo, eu comprei 200 mil cópias,
Você comprou 200, ele comprou 200. Já bateu... 600 mil cópias vendidas, mas elas não Pode foram para crer. casa das pessoas. Tanto que é por Entendi. isso que aquela época que a gente comprava CD, DVD nessas lojas, na época do lançamento, ele estava R$ 54,90 e 6 meses depois ele era R$ 4,90. Porque ainda assim a galera tá ganhando, né? Quando um grupo de rap faz um CD, por exemplo, 1.000 cópias, digamos, estou chutando bem hipoteticamente, só para a gente ter uma ideia. Eu nem tenho precisão sobre esses números, mas digamos, 1.000 cópias, R$ 10.000. Custa R$ 10 cada CD. Se você aumenta a quantidade de CDs, você diminui o valor. Então, por exemplo, quem faz 1 milhão de CDs paga 50 centavos no CD. Paga, sei lá, talvez na nem quantidade, isso. né? É, Então, pode quando crer. o cara vende ele lá na ponta, depois de muito tempo que ele está começando a ficar encalhado, se for 50 centavos ele vende a R$ 4,99, ele está ainda ganhando 10 vezes mais, tá ligado? E se você faz 1.000 cópias por R$ 10.000, você tem que vender a 10 para ficar 0-0. A 20 para você ter um lucro. Se você vende a 5 para brigar com esse cara, você está vendendo pela metade do que você pagou. Saca? O bagulho é louco, né? O bagulho é Foda, louco. foda. Então, acho É que... foda. Só pra gente voltar pro negócio do samba, né? Acho que esses avanços vão criando outras formas de mecanismo, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo que é interessante, infelizmente, algumas coisas vão se perdendo, né? Sim. Porque era muito legal mesmo, tipo, caravana, gente com a camiseta do samba tal, saca? Na hora que o grupo sobe pra cantar, coreografia, Sim, solta bexiga. Pô, era muito bom, eu curtia muito essa época assim. E, assim, claro, sou muito romântico, né? Gosto ali das coisas antigas ali, mas tem essa parte da evolução. Mas acho que a parte ruim disso é que, ao meu ver, né? Pelo menos as escolas que eu frequentava muito ali, que agora eu tô morando mais longe, mas meio que afastou o povão, sabe? Ficou aquela coisa muito de o pessoal encostar na quadra, encostar no samba ali pelo hype da escola. E não por ser da comunidade ou por curtir ali, tá no dia a dia da comunidade, né? Acho que a gente tem perdido espaço, né? E acho que isso também é uma coisa desses formatos novos, infelizmente. Hoje em dia é que nem a gente vê muitas escolas tradicionais sendo rebaixadas, né? Isso já aconteceu com o Vai-Vai, aconteceu com Camisa, aconteceu com Peruche, Leandro de Itaquera. Algumas vão para outro grupo, algumas tentam voltar e não conseguem, né? E é muito louco a gente observar que tem rolado o avanço de escolas que estão agindo no formato de clube-empresa, por exemplo. Tem um outro entendimento. Tipo, a tradição, infelizmente, é colocada num outro lugar, né? Tipo, Verdade, né? o importante não é, infelizmente, né? Importante eu falar isso, infelizmente, o importante não é mais a chefe da ala das baianas, é o gestor financeiro. Sim. Né? Então, opera dentro de outra máquina, por assim dizer, né? E isso influencia muito, né, Max? Você falando sobre isso, o que veio na memória pra mim de imediato foi o que gerou muita polêmica esses dias, que foi quando, acho que foi a Grande Rio, ou a Viradora, acho que foi a Grande Rio, né? Que anunciou que a Virgínia ia ser a rainha de bateria. Foi a Grande Rio. E assim, pô, na hora que caiu essa notícia, quem é de samba mesmo, na hora que falou, mano, que tá acontecendo, né? Que absurdo é esse? Foi bem recente após o que tinha gerado, né, dela, que tava envolvendo na Depoimento questão lá, da né? CPI e tudo Sim. mais. E traz muito uma sensação de falar, caraca, será que o samba tá morrendo, né? Até onde vai algumas pessoas que não tem nada a ver com o samba, ou às vezes querer promover uma imagem dela, ou só porque financeiramente vai aplicar aquilo e tá envolvida naquela cultura, né? Que nitidamente, que nem no caso dela, você vê que não tem nada a ver com a cultura do samba. E ainda por sorte, a Grande Rio tem esse perfil, assim, né? De ser uma escola de muita gente da Globo, de muita gente... Artistas, né? De muitos artistas e tal, né? E por sorte, ainda não se vê, e eu espero que continue assim, não se vê nada muito parecido na Portela, na Mangueira, no Vai-Vai, né? Então, Sim.
Eu acho que ainda tem um tanto de resistência aí que é importante ser levado em consideração. Mas, infelizmente, essas coisas, né, que eu não chamo nem de apropriações, mas eu acho de percas de território, essas coisas vêm acontecendo em diversos lugares, né? É a mesma coisa nas religiões de matriz africana, no candomblé, na umbanda. E é a mesma coisa o inverso de como os nossos espaços continuam sendo reduzidos em muitas áreas, né? Tipo, como sempre tem aquela minoria de atores negros, né? Então, acho que são esferas que a gente precisa cuidar em alguns lugares para não abrir a porteira. Em outros lugares, a gente está ainda lutando para abrir a porta. Tá Sim, ligado? Perder o controle, né? E que você comentou, até algo que eu ia comentar contigo também, perguntar sobre, né, as religiões, né, de matriz africana. Eu, assim, hoje, atualmente não frequento, assim, não tenho uma religião fixa, assim, mas durante muitos anos frequentei a Umbanda, né? E sim, percebi esse movimento, porque cada vez menos você vê pai de santo e mãe de santo pretos. Né? Onde você vai, a mãe de santo é branca, até os componentes ali, os integrantes ali da gira ali são brancos. Eu fico olhando e falo, caramba, não é uma religião de matriz africana? Nossa, né? Nossa, aí a isso. gente só vê branco no rolê, e aí? O que está E- acontecendo, e- né? Será que os nossos estão perdendo a conexão ali com as raízes, ou os brancos estão se apropriando de algo que originalmente era nosso, né? E aproveitando também o gancho aí que o Rodrigão falou, Max, que tem tudo a ver com o que ele disse, você aproveita já respondendo umas duas perguntas, que sobre a questão da religião, também sobre que a sua mudança, né, você tá morando agora na Bahia, Salvador, né? tô. E como que a questão da religião impactou nessa mudança para você, de sair de São Paulo e morar em Salvador? E também eu queria que você contasse um pouco, que eu vi que teve uma história sua, que você tava, acho que ali na quebrada da Zona Norte, você falou que tem até a ver também com a questão de religião, que você tava em um bar ali de boa e tal, sim. aí você voltou pra casa, acho E que sua rolou mãe a falou assim, chacina lá no bar, e aí, desesperado, que aí? Sim. Aí que você até falou que, pô, você tava sendo protegido naquele momento ali, né? Acredito muito que estava. Bom, vamos começar pela Dos do pais de Rodrigo, santos. depois o. Eu acho que é importante que tenham pessoas praticando, né? E é importante eu dizer para vocês e para todo mundo que está assistindo que esse é o meu ponto de vista e eu, assim como o planeta todo, não detenho a total verdade, né? Tipo, é o que eu penso para um mundo importante. Eu acho que o problema, por exemplo, não são pessoas brancas no candomblé ou na umbanda. Eu acho que o problema é a falta dos nossos dentro das práticas. Mas existe tantos outros processos, né, seculares, que vêm de séculos, que fizeram culminar para o que acontece hoje. Né? Porque, por exemplo, o cristianismo mesmo. Quando a Bíblia, né, chegou no Brasil, quando eu digo a Bíblia, eu digo, por exemplo, a catequização, né, a forma do José de Anchieta, por exemplo, catequizar os indígenas, e aí se trocar ouro por espelho, como os portugueses fizeram. Quando isso chegou, eles tinham o papel, né, que era a palavra de Deus, por assim dizer, e nós tínhamos as terras. Hoje é o contrário. Tipo, eles estão com as terras e a gente está com o papel. Só que a gente lê e não entende em uma totalidade, sabe? Por exemplo, eu às vezes rebato algumas pessoas que pensam em agir com intolerância religiosa comigo. Eu rebato essas pessoas usando próprias palavras que eu li e que eu aprendi na Bíblia. Tá ligado? É que nem eu tenho um grande amigo na Zona Sul, Flávio Almeida, que ele é evangélico, mas a gente é amigo quando eu preciso dele. Ele vai até onde eu estou. Ele tem um projeto social lá na Zona Sul, que eu sou padrinho do projeto dele. Da hora. A gente se considera irmãos mesmo. E ele fala isso. A gente evita beber, por exemplo, o evangélico, né? Evita beber. Não é porque é proibido beber. É porque a Bíblia diz para você não se embriagar.
mas você só percebe que tá embriagado depois que você tá. Você não percebe antes, sabe? É, verdade. Então, acho que o importante é que o lance seja praticado, né? É que nem quando Malcolm X vai para Meca. Se eu estiver falando demais, vocês falam que eu dou uma... Não, já Não, é aula. fica à É que nem vontade. quando o Malcolm X vai para Meca e chega lá ele vê os muçulmanos de diversas nacionalidades dividindo a mesma cumbuca de beber Sim. água. Então, quer dizer, é possível ser muçulmano e ser europeu, né? Ok. Acho que o problema é trazer essa coisa ocidental, eurocentrada, para dentro da religião de matriz africana. Por exemplo, não dá para você fazer um atabaque com uma lona artificial. Não dá para você fazer uma oferenda vegana. O cara meteu um violão no negócio. Entendeu? Entendeu? Tipo, não dá para... Tá fugindo das raízes, então é né? isso, entendeu? Tem que manter as raízes. E é importante que as pessoas brancas que participam desse processo entendam que nas casas, por exemplo, onde a autoridade, o babalorixá ou a ialorixá, são pretos, você vai ter sim que bater cabeça e tomar bênção e ajoelhar e reverenciar essas pessoas, né? Porque existe também esses conflitos sociais, né? Que muitas vezes a pessoa acha que ali é um rolê, é um clube, é um spa, né? Tipo, terreiro não é o Sesc, que você paga a sua mensalidade e vai quando quer e cheguei. Tem que ter coisa séria, comprometimento, né? Comprometimento. E aí, pulo pra cá e foi por isso que eu fui me embora para Salvador, né? Eu sou filho de santo de um terreiro na Bahia, na cidade de Camaçari, o Ilê Axé Opobarabô, a quem aproveito para tomar benção ao meu pai de santo, o Edgar de Carvalho, meu Axogum, a mãe pequena da roça e os meus irmãos, e que meu pai Ogum abençoe a todos. Eu me iniciei lá e morava aqui em São Paulo, mas já não tinha uma agenda que me obrigasse a morar em São Paulo. Mas né? você iniciou lá, então? Eu me iniciei lá. Não foi aqui? Não, me iniciei lá em 2019. E aí eu morava aqui ainda, tal. E aí depois da pandemia resolvi ir para lá para ficar mais perto da minha casa, né? Tipo, justamente por não ter uma agenda que me obrigasse a morar em São Paulo, eu ficava muito mal, por exemplo, um final de semana que eu não tinha show, que eu não tinha nada para fazer, e que eu estava em casa e que tinha alguma coisa no meu terreiro. Eu ficava pensando, pô, se eu estivesse morando em Salvador, mais perto, eu podia ir para lá esse final de semana, tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou mudar, eu vou me embora. E aí eu fui. E sempre que tem coisa para cá, eu venho trabalhar aqui, tipo, tá muito parecido assim, sabe? E senti que eu precisava ir devolver pro orixá o que o orixá já tinha feito por mim várias vezes, assim. Inclusive essa que você citou, que foi quando eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, eu fui num bar, desses bar que tinham na favela, né? Tipo, na Quebrada, lá no Jardim Antártica, ela chamava Tidato, o nome do bar. E aí o bar com caixa de som, tal, igual hoje em dia tem, tocando a rocha, essas paradas. Antes tinha uns bar de rap. E aí eu fui-me embora, não lembro se alguém me ligou. Eu sei que eu fui embora. E a rua da minha casa era uma descida, assim. E aí quando eu desci, minha mãe estava na varanda chorando, tal, e eu descendo. Acho que até foi mais impactante para ela, de repente, ver o meu vulto, né? Porque ela já tinha recebido a notícia que tinha rolado uma chacina no bar. E ela sabia que você tava nesse E ela bar. sabia que eu estava no bar. E aí ela saiu na varanda para chorar e eu venho descendo pela assombração. Né? Assombração do meu filho ali, putz. E aí meio louco, eu né? falei, o que você está chorando? Ela falou, mas você não sabe o que aconteceu lá? Eu falei, não, tô voltando para casa. Acho que teve um negócio lá e no dia seguinte saiu no Notícias Populares, assim, tipo, morreram 8 pessoas, morreu gente dentro do banheiro. Tá ligado? E aí eu falei, porra, eu preciso devolver isso aí que eu já recebi Tava sendo e não sabia. protegido Tá desde- ligado? Livramentos, né? Inclusive, quando eu Digital. falei para alguns amigos, né, que eu ia me iniciar, as pessoas falavam, é muita responsabilidade. Aí eu falava, pô, mas acho que é a responsabilidade que eu não tive até agora, né? Porque a
a vida é feita de responsabilidades. Até o que a gente considera irresponsabilidade é responsabilidade. Porque, por exemplo, o cara que ele é alcoólatra, ele é irresponsável, de repente, com você, mas com a garrafa de cachaça, ele não é, ele é responsável com ela. Ele tem um comprometimento. Ele tem ali. um comprometimento Pior com que ela. é verdade, é. Tá entendendo? Sim, realmente. Então, eu falei para os meus amigos isso. O Marcelo Gugu, Vou que é direcionar um minha grande amigo meu, responsabilidade. meu mais velho no candomblé, sua benção, meu irmão. Foi um cara que me incentivou bastante, assim. Falou, pô, que bom que você está sentindo isso. Aproveita essa energia, vai se fortalecer, vai... Né? E é muito louco que foi pelo amor, né? Não foi pela dor. Ah, eu preciso, tô... É a melhor coisa, né? Normalmente, né, quando a gente vai procurar assim, uma ajuda assim, espiritual, é quando a gente tá na fossa mesmo ali, né? A Tá num momento maioria difícil. é né? sempre quando tá no perrengue, né? Então, acho que o problema dessas coisas que giram em torno da sociedade, e principalmente da nossa sociedade, né, da sociedade preta, é essa questão de que as pessoas são bem-vindas e que elas podem participar, mas elas não têm nenhuma condição social, histórica, moral de querer transformar algo que já existe. Né? Porque, por exemplo, o cara não vai se tornar de uma outra religião e querer transformar, né? Ah, eu vou me tornar padre e vou querer transformar a Igreja Católica, né? Você pode fazer como o Papa Francisco, que conseguiu resolver casos de corrupção, de pedofilia, e ainda numa escala de muito pouco, perto de tudo que deve comparado acontecer, sim, sabe? exatamente. Então, a religião de matriz africana, ela tem também as suas características que devem ser preservadas, né? Tem segredos que precisam ser guardados, né? Que quem não é iniciado só deve saber se iniciar. Estando sabe? lá, né? E aí você vê também como é que funciona as organizações, até financeiras, né, dentro disso, assim. Porque, por exemplo, você abre uma igreja X, por exemplo, uma igreja evangélica, e você pode abrir uma sede dessa mesma igreja, como uma franquia. Né? Sim. Existem Tem várias marcas de igrejas no bairro, sim. Sacou? A Igreja Católica, embora ela seja voltada para santos, né? Lá no Paissandu tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na Praça da Sé tem a Catedral da Sé, mas todas elas são filiadas à franquia que é a Igreja Católica. Sim. Já os terreiros, embora existam associações que defendem os terreiros e as religiões de matriz africana, mas os terreiros não têm um sistema de franquia, né? Cada um abre o seu terreiro. Cada terreiro tem também, mesmo dentro da mesma nação, as suas peculiaridades. Né? Então, até desculpa, Max, até o bacana assim das religiões assim é aquela coisa ainda bem, né, que fica muito vivo aí na questão da caridade, né, que é algo muito forte, não capitalizar a dor do outro, né, e sim esticar a mão e ele ajudar, né, isso que é muito assim que é o que mais não me agrada a palavra, mas me atrai, assim, me deixa, me faz sentir bem quando eu vou em cultos assim de Umbanda ou Candomblé, essa questão, né, de não capitalizar, né, e sim ajudar esticar a mão, estender a mão, Um acolhimento, eu acho que isso também é uma coisa muito particular de cada casa, assim, né, porque gira em torno dentro dessa sociedade atual, vejo eu, e uma sociedade também, de certa forma, capitalista, né? Muito capitalista. Então, acho importante, por exemplo, que exista essa resposta, essa contrapartida social de um terreiro, de uma casa de acolhimento religiosa, sabe? Porque, por exemplo, nem todo mundo pode contribuir com o terreiro. Mas é importante que os irmãos de santo ali, os filhos de santo, aquela comunidade, contribua se alguém precisa ser atendido e não tem condições de ser atendido. Né? É importante, por exemplo, que às vezes uma pessoa que não pode contribuir financeiramente com o terreiro, se ela pode ir ajudar um dia da semana numa atividade lá, que ela esteja presente. Né? Por outro lado, a gente sabe também que existem lugares que
o mesmo cara que costura a roupa do orixá é o mesmo cara que costura a fantasia de carnaval, né? Existem lugares onde um glamour, um luxo, aquela coisa espetaculosa, ela também é levada em consideração, né? Porque eu aprendi com os meus mais velhos que o orixá ele não é o pano, né? Ele é a energia que habita que vive naquela pessoa durante o período do transe. Então, é importante que gente que leve em consideração essa coisa mercadológica também mantenha esse padrão assistencial, né? Porque tem terreiro que tem creche dentro, que cuida, Caraca, da hora. cuida de Não crianças para as famílias poderem trabalhar. Tipo, o terreiro do meu vô de santo, né? O Baraim, que é a quem eu tomo a benção também, que é o Aganju. Dentro do Aganju tem uma creche, saca? Meu terreiro é um terreiro recente, assim, tem aproximadamente um pouco mais de 25 anos, acho, ou um pouco menos de 30, nessa faixa. E a gente está expandindo também, tem vontade de ter, tipo, sabe? Ou de ter um dia da semana que a gente consiga fazer uma atividade com as crianças, porque tem gente que vai para a roça, né, que é como a gente chama o terreiro, e leva o filho, não tem com quem deixar. E aí, ali tem um Iaozinho, tem uma Eked, tem um Oganzinho ali, né? E que às vezes precisa de alguém que pare para cuidar daquela meia dúzia de criança ali. Então, de repente, é importante uma pessoa que tem esse tato, pô, se dispõe a ir lá naquele sábado de manhã, sabe? Para não ficar só aquela coisa, eu já contribuo, eu não vou. Sim. E fica aquela coisa de comunidade, né? Não o É. que você falou, né? De estar dentro ali, participar, não, mesmo que não seja financeiramente, né? Mas seja ali de Um aquilombamento também, corpo né? e espírito ali, né? De contribuindo ali, somando, Exatamente, né? não dá para ir só quando tem dor de barriga, tá ligado? Sim, Eu me mudei para lá por isso, assim, eu ficava pensando, poxa, velho, acho que eu consigo ser mais útil de alguma forma, né? Tá mais presente. Não praticar o candomblé turístico, que é isso que eu digo. Às vezes você mora numa cidade, seu candomblé é em outro estado, aí você vai lá uma vez a cada 3 meses. E aí, quando você volta, você desaprende tudo, porque você volta para uma cidade que nem São não Paulo, tá que te vivendo, engole né, o de tempo verdade, todo. né? Parece que sempre que você vai lá, você tá no capítulo 1, tá ligado? Tipo, aí não é você que cuida da sua quartinha, não é você que cuida do seu santo, né? Sim. Enfim. E aproveitando, Max, a gente falando sobre isso também, queria falar muito sobre como chegou para você a questão do Manos e Minas, que é um programa que marcou uma geração de forma assim, muito impactante, né? Até hoje a gente vê ali frutos também do Manos e Minas, né? Teve vários artistas que passaram por lá. E como que chegou para você de participar do programa? Como que foi também a sua experiência? E até mesmo se você, hoje, assim, analisando, você sabe o quanto foi impactante e o quanto foi influente, assim, para uma geração, sabe? De realmente, quando fala do Manos e Minas, é algo muito, muito além, né? Bom, o Manos e Minas surgiu meio em consequência da saída do Taíde, do Manos e Minas, para fazer o projeto da Liga na Band. E eu estava na Rede TV nessa época fazendo um quadro que era o MC Repórter, que eu entrevistava as pessoas rimando. Da hora. Então Tu- eu era uma pessoa que eu já estava, de certa forma, dentro da TV, né? Da TV aberta e tal. Então eu já tinha isso como um adjetivo a mais, né? Uma credencial a mais para apresentar o Manos e Minas. Eu tenho formação artística teatral, né? Embora a minha vertente maior que as pessoas conhecem é o lance da música, do rap, do freestyle e tal. Eu tenho 2 formações de teatro, também sou artista plástico, então eu sempre vi a arte como um lugar que eu pudesse transitar nela e sair de uma sala, sair da sala da pintura, Não só entra na sala do um rap, nicho, né? sai da sala do rap, entra no samba, vai Tem pro tudo a ver. teatro, sabe? E aí, quando eles me chamaram, a Rede TV já estava para encerrar o contrato com o Brothers, que era o programa do Supla e do João Suplicy, e aí eles não quiseram renovar. Automaticamente eu entrei no Manos e Minas. Agora, o que foi muito louco, positiva e negativamente,
é que foram 6 anos muito bons, tipo, que eu tive um trabalho, que eu apresentei vários outros artistas, né? Eu fiz mais de 250 programas. Nossa. Foram 6 temporadas, né? De 2010 a 2015. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Eu saí de lá em fevereiro ou março de 2016. Mas não peguei a temporada de 2016. Então foram... Muito tempo. Foi muito tempo. Eu fui o apresentador que ficou mais tempo no Manos e Minas. Todos os outros ficaram 2 temporadas E depois apenas. já O saiu. Rapping Hood 2, o Taíde 2, eu 6. E a Roberta Estrela Dalva, que entrou depois de mim, ficou mais 2. Mas foi um período que, para mim, como artista, como cantor, como o Max B.O., foi um tempo que eu fiquei meio parado. Por Porque- conta do comprometimento com a TV. Exatamente, porque o programa era isso, assim, tipo, uma gravação toda segunda-feira, uma reunião de pauta quarta-feira sim, quarta-feira não, e uma leitura de roteiro toda sexta-feira do programa que grava na outra segunda. Então não tinha tempo Não pra tinha tempo estar pra em estúdio, nada, pra né? gravar disco, pra fazer show. Pô. Tipo, eu não podia ir para o Rio de Janeiro no sábado e falar, amanhã eu vou pra Bahia fazer um show, porque domingo ou segunda eu tinha que estar de volta pra gravar Humanos, tá ligado? Sim. Então, pra mim, essa foi a parte que eu ainda me pergunto, às vezes, não me cobro mais, mas ainda me Que nem pergunto numa às análise, vezes. Assim, se você acha que foi nessa loucura dessa rotina, valeu a pena ou era algo que você fala, putz, meu, dependendo. Eu perdi muita coisa com esse tempo, assim, por um lado. Então, tem 2 coisas aí. Assim. Colocando na balança, sabe? Ali, do 50-50, como que fica? Eu sempre vejo o copo meio cheio, tá ligado? Tipo, pra mim ele tá mais meio cheio do Do que que meio vazio. vazio. E não falo compensa ou não... vale a pena ou não vale a pena. Porque vale a pena, vale a condenação. A pena. Ah, certo. Sacou? Eu falo compensa Se ou compensa. não compensa, Boa, visão. Então, compensou, claro que compensou. Foi muito bom, tipo... Acho que ter um trabalho, ter a possibilidade de realizar um trabalho com uma garantia, de até hoje esse trabalho perpetuar pelas ruas, pelos lugares. Muito presente, né? Eu Nossa. ser reconhecido e admirado pelas pessoas por uma coisa que não é uma coisa fresca e passageira, sabe? Tipo, Atemporal mesmo. Né? esses dias eu fui assistir no CCBB um espetáculo sobre o Marco Ribas, que foi um grande mestre para mim, foi um grande amigo, uma pessoa importante no samba rock e na música brasileira, de gerações antes de mim, né? Porque também é importante isso, a gente fala muito de ancestralidade querendo pensar 200 anos atrás e a gente não fala de quem estava no corre 10 anos antes da gente, Sim. né? Então, Isso é verdade. e aí eu fui lá ver o Marco Ribas. Quando eu entreguei o ingresso, eu falei boa noite. Aí a mulher falou boa noite, sua voz continua inconfundível. Caramba, da hora. Aí eu falei obrigado. E eu fiquei pensando, pô, de repente pode ser que ela nem lembre o meu nome. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Hoje em dia é muito comum isso. Mas ela lembrou de mim pela Da minha voz. Marcou, E né? isso rola às vezes, eu pego um carro e aí eu falo, e aí, beleza? Aí Ele, o cara beleza. já tá- Você não é o Max B.O.? Eu falo, sou. Ele, pô, reconheci pela voz. Dirigindo, nem Saca? se tocou. E por que eu tava falando isso? Porque Que a a gente gente fa- tava falando do compensa ou não se compensa. compensa ou não compensa, Né? né? Pelo tempo que você ficou e teve que abrir mão de outras Acho coisas. que compensa, acho que foi válido, foi importante. Para minha formação pessoal, inclusive, aprendi a jogar o jogo da arte de outras formas, né? Tipo, eu era um cantor e ator que virei um repórter, que virei um apresentador de TV, que apresentei o programa em 4 formatos diferentes, tipo, o programa era gravado num teatro com plateia, fiz. Da hora. Depois foi no teatro sem plateia. Fiz também. Aí saiu do teatro, foi para dentro da emissora, foi para um estúdio de TV com plateia. Fiz. Depois foi para um estúdio de TV sem plateia. Fiz também. Sabe? Então, para mim, principalmente como indivíduo, né, não só pensando na estabilidade, foi massa. Talvez quando eu saí da TV foi meio parecido. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho ótimo, assim. Vocês assistiram o American Gangster com Denzel Washington? Sim.
Esse eu não vi. Muito bom. Quando Muito bom. eu saí da emissora, eu pareço o American Gangster quando ele sai da cadeia. Porque o rap já era uma outra parada, né? Sim. Quando ele sai, ele vê um carro conversível passando, assim, é um outro modelo de carro. Por causa do tempo que ele ficou lá, ele não via aquele carro. A galera ouvindo um rap, que era outro tipo de música de quando ele entrou na cadeia. Então, quando eu saí da TV, eu entendi que o rap estava funcionando de uma outra forma. Tipo, todo mês, a galera botava uma música e, às vezes, com um clipe, com audiovisual e tal. Eu falei, eu não vou surfar essa onda, porque, às vezes, eu vou fazer isso 2, 3 meses. No quarto mês que eu não fizer, né? eu já caio no esquecimento de novo. Então, voltei para dentro do meu casulo e falei, vou fazer um disco. Aí fui pro estúdio, fiquei me conectando com meus amigos, chamando gente que eu gostaria que participasse no disco, para fazer um disco cheio, como eu já tinha feito antes de ir para a TV, sabe? Então, acho que foi mais compensador do que não compensador, assim, tipo, processos que a gente estiver lidando. E aí até, aproveitando que você comentou que, de certa forma, atrapalhou um pouco a sua carreira, né, artística, assim, né? Você apresentar, né, a questão de shows e tal. Mais ou menos, quando você entrou no Manos e Minas, foi mais ou menos quando você lançou aquele CD ensaio, né? Aí, tipo, atrapalhou um pouco você explorar um pouco mais ali o disco, ou no início deu pra compartilhar, deu pra dividir ali? Eu acho que o ensaio, ele até foi bem compartilhado, assim, tipo, eu consegui trabalhar o ensaio de uma maneira que eu considero positiva na época e para ser o meu primeiro disco. Mas eu acho que a questão principal estava no que eu conseguia ou não conseguia fazer no decorrer do trabalho como apresentador do Manos e Minas, né? Por exemplo, nesses 6 anos, eu acabei conseguindo fazer 2 mixtapes e não consegui trabalhar com elas, né? Uma delas foi a Fumação e a outra foi Antes que o Mundo Acabe. Só consegui fazer disco depois que eu saí da TV, que aí eu lancei O Mundo é o Moinho, em 2019. Esse também foi chocante, porque eu passei muito tempo preparando ele, produzindo ele, e quando a gente começou a tocar, veio a pandemia, então... Parar tudo, né? Tipo, era um projeto gigante, assim, para mim, porque no palco era eu e mais 7. Tipo, era eu, DJ, MPC, baixo, bateria, guitarra, trompete e trombone. Da hora. Né? Uma equipe de peso. E aí todo mundo focado, ensaiando toda semana. Os caras dos metais criaram arranjos para as músicas que não tinham metais, então era um show bem sólido, bem consistente. Tipo, eu cantava tudo que eu quiser, misturando tudo que eu quiser com música do Luiz Melodia. A gente tinha uma dinâmica muito legal assim no palco, né? Mas aí a gente conseguiu fazer o circuito Sesc, fazer o lançamento do disco, e aí 6 meses depois, pandemia, lockdown. E aí parou, tudo, né? Quebrou tudo. Né? Então a gente não conseguiu viajar muito, tocar muito com esse show. E aí depois eu vim fazer, no final de 2023, o Estrada Aberta, que é o meu trabalho mais recente. Você falou que tem até relação com o Ogum também, né? Tem relação com o Ogum, porque o Ogum é o orixá das estradas, né? Quem abre os nossos caminhos, nos protege. Né? Ele tem um envolvimento muito grande com o ferro, com a tecnologia. Então, Estrada Aberta é pensando, por exemplo, numa locomotiva, numa estrada, num trilho de trem, tá ligado? E tem umas colaborações muito loucas nesse álbum, né? Tem até especial da Júlia Costa também, cara, da Nova Geração. E como que foi, assim, a colaboração com ela? Hoje a gente vê que a Júlia é na Nova Geração, principalmente para as mulheres pretas, bem enaltecida. Como que foi, assim, essa troca? Eu sempre penso que isso tem que ser uma coisa de afinidade ou de admiração, né? Porque às vezes a afinidade é com pessoas que você já conhece, né? Sim. É mais difícil ter afinidade com quem você não conhece. E a admiração você cria vendo o comportamento das pessoas, né? Não é também só uma coisa de... eu gosto do que a pessoa faz, mas fora do que ela faz, ela é uma pessoa... que às vezes é odiável, né? Então eu sempre mantive essa relação assim nos meus trabalhos, né? Tipo, no Mundo é o Moinho participou o Ike Castilho dirigiu, que é um grande amigo meu. O Kamal participou desse? Não, participou o Dadaiuti,
Participou o Rael, participou o Freud, participou o Donatinho, vários músicos, meus amigos. E eu sempre levo isso para os meus trabalhos e foi a mesma coisa com o Estrada Aberta, que participou o Magrão, o Kamal, o Ravi Lobo e a Júlia Costa. Né? Totalmente produzido pelo Noturno. E a Júlia, eu já gostava do trampo dela, né? Já conhecia, assim, até de certa forma um pouco à distância ainda, mas já admirava e temos amigos em comum, né? Eu falei, poxa, é uma mina que eu gostaria de ter uma colaboração dela, tipo, né? Talvez pela correria de vida dela, e das coisas que ela está fazendo, talvez ela não me chamaria no momento para fazer, mas eu gostaria de chamá-la para o meu trabalho. E aí rolou essa conexão, tal. Ela foi extremamente gentil, caridosa, assim como todos os outros que participam do meu trabalho. Tipo, eu sou muito grato às pessoas com quem eu trabalho, porque sempre rola essa consideração e uma parceria bonita, tal. Então, da hora. Desses novos, né, dela e do Magrão, foi muito bom contar com eles dois nesse disco aí. Mas o Magrão já tem mais afinidade, já é. E só aproveitando esse tema aí rapidinho, por você estar lá no Nordeste, né, tá lá na Bahia, como você vê a cena rap lá no Nordeste? Porque assim, no Sudeste, a gente recebe muito pouco de lá, né? Então, por exemplo, vim na mente assim de bate-pronto, vem o quê? O Baco e o Rapadura, por exemplo. Não sei se outros, óbvio, tem muitos outros aí, mas não, pra gente a maioria só chega quando tá estourado aqui. Como você enxerga a cena lá no Nordeste? Você acha que tá forte? Como é que tá? A cena é forte, a cena é bonita. É óbvio que ela não tem as dimensões da cena daqui de São Paulo ou do Rio, né, por assim dizer, do que a galera chama de eixo. Mas eu acho que o grande problema disso, a grande questão, não é nem no que é produzido lá, entendeu? É como atualmente os veículos de comunicação têm tratado a questão de mostrar coisas novas ou de trazer conteúdos que vão gerar views e seguidores. Tá ligado? Porque, pô, falando só de Salvador, assim, tem os caras na Cidade Baixa, tem o Diego 157, tem o Gold CBX. Vindo mais pra cá, tem o Vandal, tem o Ravi Lobo, tem o da Ganja, tem o Galf. A Ganja. Tem a batalha terceiro round, tem várias outras batalhas, né? E lá, por exemplo, a mídia de comunicação lá que tem nessa luta de divulgar coisas ao invés de ficar contando notícias, que é o que todo mundo tá fazendo agora, né? Tipo, fulano comprou um carro novo, Beltrano, né? Snoop Dogg tá fazendo a exposição com bituca de maconha, pá. Tem o Vandalize lá em Salvador, que tá trabalhando legal. Priorizar realmente com as o que notícias, tem que ser né? priorizado. Porque é isso, muita gente não tá priorizando o que tem que ser priorizado. Tipo, fulano de tal brigou com a polícia na balada. Tipo. Mas, por exemplo, esses que eu citei agora, poxa, eu gravei com o Galf, acabei de lançar uma música nova com o João Merim, que também é um grande artista lá de Salvador, né? Então, quer dizer, as coisas estão rolando. O Ravi gravou no meu disco, gravei mais uma com o da Ganja. Então, a produção ela está sendo feita, embora também Salvador seja uma cidade que vive muito, mas em função de outras culturas musicais, né? Do carnaval, do São João, do axé. Mas a cena hip-hop lá ela é fortíssima, sabe? Acho que o lance é que existe uma luta para fazer isso chegar nos lugares. Sim. Né? Acabei de gravar uma rocha com os caras de Sound System de lá. Uma rocha? O Roça Sound, meus amigos lá do Roça Sound. Da hora. Mandar um salve pro Amaro, pra galera lá. Pô, daqui a pouco tá na pista. Tá na pista. É bom, assim, e é legal mesmo, porque, que eu falei, né? Como não chega pra gente, então, se for perguntar assim, a maioria nem imagina que tem rap lá, que tem o hip hop lá no Nordeste, né? Mas tem muito, muito grupo mesmo bacana lá. Só que, como você falou, a dificuldade desse material dele chegar aqui pra gente é imensa, né? Se você não for garimpar mesmo, você não tem conhecimento, né? Esses dias eu tava vendo que, tipo, a maioria dos sites de rap tava dando a mesma notícia.
Mesma notícia, tipo, você olhava o Instagram assim, era tudo a mesma notícia. E todos estavam dando a notícia de uma mesma fonte. E a fonte era uma página de fofoca. Aí eu falei, Aí poxa, eu vou fazer quebra, o quê? né? Eu vou deixar de seguir 10 e vou seguir esse um, Só ia dar fofoca. que é o... Mas ele é a fonte Mas é a dos fonte, outros. né? Tá entendendo? É foda. Enfim, vamos que vamos, né? Ô, Max, eu acho que o nosso tempo tá... Quanto tempo já? Falta 5. E antes, assim, a gente tem uns presentes também que, em Eba. nome da Zumbi, a gente quer te entregar. E eu também queria... que nesse tempo aí que a gente tem restante, queria trocar uma ideia com você, que pra mim também tá sendo muito uma vivência diferente nesse momento. Queria ouvir de você, que é a questão de paternidade, sabe? De como você lidou com a paternidade. Você tem 2 filhos, né? E como você lidou com a paternidade, como você lida também, a questão até de trabalho, sabe? Essa questão de tempo. É um período que eu tô passando muito com a Dandara. E eu queria ouvir isso de você também, que até uma filha sua é artista também, né? É. Então, queria ouvir isso de você. Mas antes, assim, queria te entregar e presentear em nome da Zumbi. Aí aqui é só moldura diferente, mas você pode escolher. Poxa, Dessa arte aqui, que foi feita pelo Rafa. Dá um forte abraço pro Rafa aí. Boa. valeu, Rafa. Rafa, valeuzão. E é só moldura que é diferente. Entendi. Qual que você vai pegar? Acho que eu gosto mais dessa. Fechou. Aí essa daqui depois a gente quer assinatura, né? É óbvio. Valeu Brabo. demais. E essa daqui também, ó. Deixando o clubismo um pouco de lado. Oba! Mas é do movimento poxa, de 2 eu tava anos doido lá. por essa aqui. De 2 anos. Só lembrando novamente, gente, BO, São Paulino, tá aqui trocando ideia firme e forte. Não tem nada a ver com clube, hein, ó. Não. E agora eu já nem sei se eu sou São Paulino mais ou se eu sou Bahia. É, eu porque- tô vendo muita foto sua de Bahia, o Bahia Max. tá ocupando um lugar no meu coração. Muita foto do Bahia. Eu continuo São Paulino, sim. Mas porque lá, imagina, Mas minha como paixão que é a pelo rivalidade Bahia, lá, Max? Embora a torcida Bahia e do Vitória Bahia lá. seja parceira da torcida do Do- Palmeiras, né? E como que é a rivalidade lá? É uma rivalidade... Deve ser muito louca, né? Mas Tipo, é uma rivalidade bonita, gostosa, engraçada, de zoeira. Certo, da hora. Sabe? É do jeito que tem que ser, né? Existe, acho que em alguns lugares, infelizmente, algumas questões de violência nisso, como todo canto. Mas é legal, tipo, ver como a galera consegue se divertir mais com o futebol lá do que Não é aqui. igual assim. aqui que às vezes a galera coloca... Perde a mão, né? Às vezes É o eu, clubismo acima às da vezes eu raça, acordo em tudo. casa com a gritaria na rua. Bahia brocou, desgraça, receba sua galinha pulando, miséria. Esse Vitória é um time ruim da zorra. E depois é o contrário. Porra, vocês é o City, cheio do dinheiro, não tá ganhando desgraça nenhuma. E os caras criam ali, né? Nossa, é muito legal, muito velho. bom. Todas as vezes que tipo, minha mãe era da Bahia, né? Então, todas as vezes que eu ia pra cidade dela, pra região dela, também era muito divertido, assim, o jeito das pessoas, assim, comentarem, tirar sarro uma das outras, assim. E sobre a Uma honra, hein? paternidade, Ah. Qual que é melhor? Será que essa daqui que é mais fininha ou essa daqui que é mais... acho que é mais fina. Fechou. E sobre a paternidade, eu acho que é uma coisa que é importante, né? É necessário. Que, infelizmente, muitos dos nossos, né? Tipo, muitos caras, Sim. preto, branco, tipo, sei lá. Mas a gente vê muitos muito, né? Da querem periferia, se eximir da sua responsabilidade, Fato. né? Tipo, atribui ter um filho, ter uma filha como obrigação, né? Sendo que, assim, a democracia é a não obrigatoriedade, né? Você pode, tipo, comer e não escovar os dentes, tá ligado? Agora, você não pode, tipo, dar as costas para um filho. Eu fui pai com 16 anos, né, mano? E hoje em dia... 16 anos. Com 16 anos. E hoje em dia eu tenho a minha filha, a matriarca, poeta, minha grande amiga. A gente sai, a gente E bebe, a Matriarca, gente queremos conversa. você aqui também, hein? Daquele jeito. Vem que é da hora, né? Aí eu tenho o Zion, que é o meu mais novo, que já tem 21 anos. Ele é jogador, Max? Ele é jogador de eu já vi futsal. um lance assim. É, Da hora. que é meu camaradão também, que é meu amigo, que a gente troca várias ideias. Então, quer dizer, hoje em dia, eles não são só meus filhos, eu não sou só pai deles, né? E é muito louco ver também a liberdade de cada um em fazer o que quer, né? Tipo, eu não incentivei a Matri a ser poeta, a ser cantora, a trabalhar com oralidade,
né? Acho que ela foi buscar isso Naturalmente. e me trouxe, né? E é diferente, por exemplo, de um jogador de futebol que você vê o fulano de tal e fala, ah, ele é filho do outro lá, né? Sim. Ela não vai nos lugares como a filha do Max B.O. Não. Ela abriu as É portas pelo corre dela. dela. Exatamente. E hoje em dia, eu que vou nos lugares, às vezes, como o pai da matriarca. Muito Tá ligado? louco. É muito Da louco hora isso. aí. Então, acho que é entender realmente que, porra, como é que você vai plantar uma árvore se você tem um filho e não quer fazer ele germinar, Realmente a vida ele muda florescer, completamente, né? sacou? Da hora. É isso aí. Boa. Tem Então, quanto tempinho ainda? Dá pra encerrar. A produção falando que a encerrou. produção tá com... Então, queremos agradecer aí imensamente o Max B.O. por estar participando do nosso podcast. Foi uma honra. Pô, dava pra trocar mais 2, 3 horas aqui facilmente, que teve muita coisa que a gente queria falar. A gente acabou- marca outra sessão em Não, breve. com certeza. Boa. E é isso. Agradecer o Rodrigão aí pela parceria. E é nóis, Max. Tamo Valeu, junto. gente. Eu que agradeço. É nóis. Obrigado. Falou, E, forte abraço. olha aí, eu vou gente, ser até o a primeiro próxima. a ter dose dupla daqui uns 6 meses. É eu isso tô de aí, com volta. certeza. É isso, boa. Nóis. Valeu.